Mas vamos lá, eu quero falar com você hoje sobre descansar em Deus. Vira para o seu irmão e fala para ele: descansa, irmão. Quando nós lemos a palavra, nós encontramos uma expressão que é a respeito do Shabat. E aparece esse texto na Bíblia, essa referência sobre o Shabat, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, cerca de 116 vezes. Quantas? 116. Um versículo que fala uma coisa na Bíblia é importante. 116 vezes é muito mais ainda, no Antigo e no Novo Testamento. E eu quero conversar com você hoje, compartilhar com você hoje a respeito disso. Gênesis capítulo 2, versículo 2. No sétimo dia, diga comigo, sétimo dia. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera da criação. Essa palavra aqui, que foi traduzida como descanso, tanto no versículo 2, quanto no versículo 3, quando nós estudamos no hebraico, a palavra aqui é Shabat. Gênesis capítulo 2, acontece a primeira referência acerca do Shabat. E essa referência não é utilizada por um homem, essa referência é utilizada pelo próprio Deus. E é interessante porque a tradução aqui é Deus descansou. Mas vamos lá, Deus se cansa? Não, Isaías capítulo 40 diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Ou seja, a palavra descanso aqui não está ligado a estar cansado de um trabalho. Quem trabalhou hoje aí, diga amém. Normalmente, depois de um longo dia de trabalho, nós estamos cansados e o que queremos é descansar. Só que não é isso que está acontecendo aqui, porque o nosso Deus, ele não se cansa. Quando Moisés escreve esse texto e usa a palavra Shabat, na verdade o significado aqui significa desfrutar. Diga comigo, desfrutar. Ou seja, Deus não estava cansado de haver trabalhado, pelo contrário, ele estava desfrutando de tudo aquilo que ele havia criado. Amém? Fala comigo, Deus desfruta da sua criação. Onde está isso? Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, 31. Então Deus contemplou, essa palavra contemplou aqui, não é de olhar, é de olhar e olhar com apreço. Quem é casado, diga amém. É da mesma forma que você olha para o seu cônjuge. Deus olhou com prazer, com alegria, para tudo o que ele havia criado, para a sua criação. E eis que tudo era muito bom. Tudo o que Deus faz com excelência. E quando ele olha para a sua criação, a expressão que Deus usa é: era muito bom. E é interessante que alguns versículos atrás, Deus havia acabado de criar o homem. Ele olha para o homem e diz: ficou muito bom. Você é uma obra muito bem feita de Deus. Você não crê, eu creio. Tem gente que fala que se eu falo que eu sou bom é me achar. Não, foi Deus que falou, eu sou muito bom. Posso não parecer, mas se ele falou, eu fico com ele e largo mão da sua opinião. Eu sou muito bom. Pastor, você é egoísta. Não, eu sou bíblico. Deus falou que eu sou muito bom. Se você não se enxerga assim, aí já é um problema seu, né, irmão? Mas você vai mudar isso, em nome de Jesus. Diga: eu sou, aos olhos de Deus, muito bom. Alguns travam para falar, mas vai dar certo. Vamos passar por uma libertação, vai ser forte. Amém ou não? Amém. Então aqui nós percebemos uma coisa muito importante. A raiz da palavra Shabat não está ligado ao trabalho. A raiz da palavra Shabat está ligada ao desfrute. E se tem uma coisa que os crentes perderam o senso,
foi de desfrutar da vida. Nós sabemos o que é trabalhar e trazemos isso para dentro da obra de Deus. Precisamos trabalhar para Deus, como se nós fôssemos serviçais de Deus. Você está pronto para ouvir o que eu vou te dizer? Não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu vou tentar falar mais alguma coisa aqui. Amém ou não? Então vamos lá. Vamos aqui para Êxodo, capítulo 20. Se você não gosta de ler Bíblia, você vai ler bastante hoje. É bom que bate a cota da semana sua aí. Vamos para Êxodo, capítulo 20. O texto que nós lemos de Gênesis mostra para nós algo muito importante, que talvez passe despercebido para nós. Existe diferença entre aquilo que é mandamento e aquilo que é princípio. Diga comigo, mandamento e princípio. Nós lemos lá Gênesis capítulo 2, e a palavra Shabat aparece ali no descanso. Ali, vamos lá, usa os seus neurônios comigo. Já existia lei ali? Não. Então aquilo ali não é uma lei, aquilo ali é um princípio. Fala comigo, Deus estabelece princípios. E dos princípios, as leis foram criadas. Nunca confunda, irmão. Princípio é maior do que lei, porque antes da lei o princípio sempre existiu. Amém? Nós vamos ler agora Êxodo capítulo 20. Agora sim, a lei já foi estabelecida. Mas lembre-se do que eu acabei de falar para você. A lei, ela vem depois do princípio. Deus não criou uma lei a respeito do Shabat. Ele viveu isso e na eternidade isso foi estabelecido como princípio. Amém? Você precisa entender isso. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Diz o seguinte: lembra-te do Shabat. Diga comigo, lembra-te. Essa palavra é uma exortação, é um mandamento. Você é obrigado, diante da lei, a guardar o sábado, o Shabat, para santificá-lo. 9. Trabalharás 6 dias, e neles realizará todos os seus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, o sábado, consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás neste dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tua casa, em tuas cidades. Ou seja, ninguém trabalha. Amém? Então, quando nós olhamos para o princípio do Shabat, lá de Gênesis 2, a raiz ali é desfrute. Só que quando nós lemos esse texto, nós percebemos que nós saímos do princípio e entramos em um mandamento. E esse mandamento é tão sério que o Senhor estabeleceu a seguinte regra: quem não cumprir o Shabat, que seja expulso do meio da congregação. Deus leva o Shabat muito a sério. Só que qual que é o problema? Nós entendemos sobre o Shabat, ou ouvimos pessoas falar sobre o Shabat, simplesmente pela ótica da lei. E isso nos faz perder a essência pelo qual foi estabelecido. Porque não foi Moisés que estabeleceu o Shabat, foi o próprio Deus lá no 7º dia da criação. Então, o que eu quero trazer para você aqui não é sobre o mandamento, mas é sobre o princípio que Deus estabeleceu. Amém? Você está aqui comigo ou não? Eu não gosto de pregar sozinho, tá? Então, vai falando comigo aí, que aí eu sinto que você está prestando atenção. E aí, se eu ver que você está cochilando, aí eu dou uns gritos assim, para a gente ir acordando. Amém? Então, preste atenção. Existe o princípio e existe o mandamento, a lei. Em Gênesis capítulo 2, nós temos a referência do princípio. Deus estabeleceu o descanso, o desfrute. Só que a partir de Êxodo 20, vão aparecer várias referências sobre o Shabat. Só que nenhuma delas está ligado à referência de Gênesis 2. Pelo contrário,
Aqui nós encontramos algumas punições. Primeiro, quem não cumprir o Shabat vai ser expulso do arraial, vai ser expulso da comunidade de Israel. E se a família desse homem, dessa pessoa, não cumprir o Shabat, toda ela deverá ser morta diante de toda a criação. Fala comigo, quem não descansa, morre. Olha aí, você já cumpriu o Shabat esse mês, ou nós já podemos fazer a fogueira santa com você? Diga comigo, mandamento e princípio. Para você ver o quanto que os judeus levam a sério, você percebeu que o texto de Êxodo diz que ninguém poderia trabalhar, certo? E eles levaram isso ao pé da letra. O que é trabalho? Fala comigo, implicar força. Vamos lá, irmão, implicar força para ter resultado. Isso é trabalho para o judeu. Então, por exemplo, antes de você chegar aqui, nós organizamos as cadeiras. Isso é trabalho. Então, um judeu que vive pela lei, no Shabat, nem isso ele pode fazer. Desde aos pequenos serviços, como por exemplo, ligar um interruptor. Eles não podem ligar o interruptor no dia do sábado, porque diante da revelação que eles têm acerca da lei, isso é um trabalho, está implicando força para alterar um resultado. Há grandes trabalhos, como por exemplo, você não pode colher, você não pode plantar. Ou seja, eles entenderam que desde as pequenas coisas às grandes coisas, tudo é trabalho. Por isso que Jesus muitas vezes foi questionado sobre as curas que ele fazia no sábado. Por quê? Se uma pessoa está doente e ela foi curada, houve um esforço que foi gerado, nem que seja pela fé, foi gerado um esforço para que aquela pessoa saísse do estado de doente para o estado de curado. Olha a loucura que o mandamento pode levar você, se você não entende a revelação. Vamos ler isso? Lá em João, capítulo 9. João, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos, começando do versículo 6. Então, dito estas palavras, qual é a próxima palavra que tem aí? Cuspiu. Nada do que está na Bíblia está escrito por acaso. Por que está escrito aqui a palavra cuspiu? Porque no sábado, nem isso o judeu pode fazer. Ele não pode cuspir. Porque eles entenderam o mandamento, mas não entenderam o princípio. Então Jesus aqui acabou de quebrar uma lei. Cuspiu, não pode. Agora, ele cuspiu aonde? No chão. E fez barro. De novo, está quebrando o Shabat, porque ele está juntando o guspe com o barro e formando uma mistura. Ou seja, ele está tirando uma coisa de um estado e criando outra. Quebrou de novo a lei do Shabat. Está comigo aqui ou não? Vamos lá, já foi duas. Terceiro, em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Terceira coisa, ele agora está quebrando um outro mandamento, porque ele está unindo duas coisas. O cuspe, se Jesus cuspisse na sua cara, você ia deixar? Ele é cego, né? Não tinha o que fazer, estava nem vendo. Jesus cuspiu e colocou nos olhos dele. De novo, quebrou mais um mandamento. Vamos lá, versículo 7. E ordenou ao homem, vai quebrar mais um, vai, lava-te no tanque de Siloé. Outra coisa a respeito do Shabat, aonde você está, lá você vai ficar, você não pode se mover no dia de sábado. Então, se você está na casa de alguém, deu o Shabat, você vai ficar lá e vai fazer o Shabat lá na casa daquela pessoa, você não pode se locomover. Está conseguindo entender por que os fariseus queriam matar Jesus ou não? Porque só em 2 versículos ele já quebrou a lei em vários pedaços. Vamos lá, versículo 14. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Aí você lê a Bíblia, você não entende, aí você fala, nossa, estão implicando com Jesus por causa de nada. Não, para eles isso aqui é um pecado mortal.
Lembra que eu acabei de falar para você, quem não cumprisse o Shabat deveria ser mandado para fora da nação. E se a família não cumprisse o Shabat, toda a família deveria ser levada à morte. O que Jesus está fazendo aqui é um pecado mortal diante da lei. Mas vamos lá, versículo 15. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão, o cego. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Só isso. Ele misturou guspe com terra, passou no meus olhos, lavei e estou vendo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegaram. Qual o motivo? Haver misturado saliva com o barro. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E eles estão certos diante da lei. Cuidado para a lei, para o mandamento não cegar você. Quem são os fariseus? Fariseus são pessoas dedicadas a preservar as leis de Deus. Eu sei que virou xingamento hoje, seu fariseu. Não é, meu irmão. Nós estamos falando de pessoas de alta qualidade diante da lei. Não fica xingando as pessoas de fariseu, não, porque se você perguntar um versículo para ele, ele não sabe. Fariseu sabia a lei de cor e salteado, de trás para frente, de cima para baixo. Os crentes não estão sabendo nem o Salmo 23 mais. Então, a gente bate nos fariseus, mas a gente ainda não entendeu como funciona o negócio. Eles estão entendendo, eles estão defendendo aquilo que eles acham ser a verdade. Você está aqui ou não? Continuando o texto. Outros murmuravam, como pode um homem sendo pecador? Como ele sabe que esse homem era pecador? Jesus, no caso aqui. Porque acabou de quebrar o mandamento. E uma vez que você quebra o mandamento, você se torna pecador. Então, como pode um homem sendo pecador realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Por que que os fariseus implicaram com Jesus? Um dia Jesus estava andando com seus discípulos, Pedro estava com fome, ele pega uma espiga de milho e começa a comer. Os fariseus caem em cima de Jesus, porque ao pegar a espiga de milho e comer, isso é uma colheita, e no Shabat não pode colher. Ou seja, irmão, preste atenção. Será que Jesus descumpriu os mandamentos? Ou será que os fariseus levaram tão à risca o mandamento, que não prestaram atenção na essência, que o que importa para Deus não é aquilo que eu estou fazendo, e sim o coração com aquilo que eu estou fazendo? Porque se Gênesis capítulo 2, o Shabat usado ali como referência é desfrute, um cego desfruta da cegueira ou da visão? Alô? Só que para eles era mais importante o cego continuar cego do que ele desfrutar da visão que foi Deus que deu. Ou seja, se eu vivo a minha vida cegamente baseado naquilo que eu não entendo, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu não entendi o princípio por trás da vontade de Deus. Jesus não estava quebrando a lei, Jesus estava revelando que aquilo que eles conheciam sobre lei era mandamento, eles não conheciam o Deus do mandamento. Porque o que é mais importante para Deus? Eu não colher no sábado ou eu morrer de fome para cumprir o mandamento? Nós vivemos tempos onde nós priorizamos mais a lei do que a essência e os princípios que Deus estabeleceu. Você tem que dizimar, irmão, você é obrigado a dizimar. Irmão, se você não entender que o seu dinheiro é de Deus, dá o seu dinheiro para o diabo que o carrega, irmão. Porque não é pelo mandamento. Ai, pastor, vou dar meu dízimo, senão o devorador vai comer tudo. Não, ele já está comendo, porque você está dando por medo, não por princípio. O nosso problema é esse, irmão, nós não entendemos sobre princípios.
Queremos viver de regras. Pastor, o que pode? O que não pode? Irmão, o que não pode é você ser vazio do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o conduzirá a toda a verdade. Foi Jesus que falou e a irmã leu aqui ontem. Você está aqui ou não? Tá, vou pregar mais calmo, né? A irmã ontem já pregou braba. Deus criou a cegueira. Aí como você tem medo, irmão? Claro que não. Adão era cego? Se você quer entender sobre a vontade de Deus, sempre procure a primeira menção do assunto na Bíblia. Deus não criou Adão cego, logo todos os cegos que vieram depois de Adão não vêm debaixo da vontade de Deus. Deus criou o homem e mulher, todo o resto de gênero que veio depois não é a vontade de Deus, e pronto, acabou, irmão. Nós precisamos entender o princípio das coisas. E qual é o princípio do Shabat? Vamos aqui, Isaías 64. Isaías 64, versículo 4. Eu não comecei minha pregação, estou te dando a introdução para você entender. Porque você está aí, o que isso tem a ver? Relaxa, irmão. Fique em paz. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se viu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentário, nem olho algum sequer vislumbrou, outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele esperam. Não saiu um glória a Deus, você não entendeu, vamos ler de novo então. Você achou aí, irmão? Ou estou lendo sozinho? Desde a antiguidade, desde a eternidade, não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olhos algum sequer vislumbrou, imaginou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele esperam. Adivinhe qual é a palavra esperar aqui no hebraico? Shabat. Deus age em favor daqueles que desfrutam. Pastor, não tem tempo para desfrutar, eu trabalho muito, e é por isso que você trabalha muito. Nós vamos chegar no trabalho agora. Deixa eu me antecipar não, porque senão você fica com raiva antes da hora. O mandamento, a lei, os 613 mandamentos de Moisés, estabeleceram um dia para o Shabat. Mas esse nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus não é que eu desfrute ou descanse um dia. Deus quer que eu viva uma vida inteira desfrutando e descansando nele. Só para você entender, quando você lê a história da criação, para cada dia há um fechamento. Por exemplo, você lê lá o versículo 4, que fala a respeito do primeiro dia. Aí no final do versículo está lá, e houve tarde e noite, e esse foi o primeiro dia. E assim foi no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Até hoje, eu não achei o fechamento do sétimo dia. Não existe na Bíblia uma fala de Deus dizendo que o sétimo dia foi concluído. Porque o desejo de Deus é que a sua criação viva em um eterno desfrute de quem Ele é e daquilo que Ele tem a oferecer. Viver sobre mandamentos é um dia. Só para você ter uma ideia, em hebraico não existe palavras para os dias da semana como para nós. Hoje é terça, amanhã é quarta, depois é quinta, não existe. No hebraico é Shabat, um dia depois do Shabat,
2 dias depois do Shabat, ou seja, a referência deles da semana é o Shabat, porque para eles, o dia mais importante é o Shabat, por isso que eles param tudo e valorizam esse dia. Só que o que Deus tem para nós, não é sobre um dia, não é como a gente faz. Domingo é o dia de eu ir buscar a Deus no culto, e no resto da semana eu perco Ele em algum lugar. Perdi Deus, agora eu preciso ir lá no culto, achar Ele de volta. Não, irmão. Senhor, eu entro na sua presença, agora eu saio e depois eu entro de novo. Não, eu não nasci para viver entrando e saindo da presença de Deus. Em Cristo Jesus eu nasci de novo e eu estou eternamente na presença dEle. Só que são coisas, você fala, isso não tem significância. Olhe para a sua vida e veja se isso não tem importância. Uma pessoa que vive entrando e saindo da presença de Deus, qual é a mentalidade dela acerca de uma vida abundante que Deus tem para ela? Ontem a irmã falou sobre condenação, você não ficar se condenando. Eu duvido se você vive sobre o mandamento, se você não se condena. Porque a única coisa que a lei faz é apontar o nosso pecado. Então Deus não quer que nós desfrutemos um dia, Deus não quer que desfrutemos da presença dEle num momento de louvor. Você já percebeu que na hora do louvor a gente se entrega, na hora da palavra parece que murcha tudo? Parece que o Espírito Santo vai embora na hora da palavra. Por quê? Porque a gente só quer sentir gostoso, a gente não quer crescer espiritualmente. Eu não cresço espiritualmente louvando, eu cresço ouvindo e recebendo da palavra. Eu não estou falando de você não, estou falando da igreja de uma forma geral. Valorizamos o louvor, ao invés de valorizar a palavra. Por quê? Porque no louvor a minha emoção é tocada. No louvor os instrumentos fazem uma harmonia tão bonita que parece que é o Espírito Santo. E eu posso atestar para você, na maioria dos louvores dessa igreja não é o Espírito Santo, é só harmonia musical. Porque a música tem poder de fazer você chorar, a música tem poder de fazer você cair, você nem sabe o que te derrubou, mas você caiu. Porque você está tão frágil emocionalmente, que você não sabe distinguir o que é o Espírito Santo e o que não é. Por isso que nós precisamos entender, Deus tem uma vida inteira de desfrute para nós. Irmão, sabe qual é o meu melhor momento de adoração? É na minha casa. Eu e o Senhor lá, porque aí eu sei que não é louvor, não é ninguém, não é o irmão que está aqui, aleluiado, sou eu e ele. Porque às vezes você está aqui, o outro começa a dar glória, o outro, você se empolga, fala, vou também, e vai embora. Em casa é mais difícil. Diga comigo, uma vida de desfrute. Deus tem prazer em nos abençoar. Eu sei que o diabo tirou isso da nossa cabeça. Eu sei que a visão que nós temos de Deus é alguém que está pronto para nos punir dos nossos pecados. Esse é o Deus que Moisés apresenta para nós. O Pai que Jesus veio revelar é um Pai amoroso, que ainda que você pegue a sua herança e o considere morto e vá embora, Ele vai estar te esperando quando você voltar. É a parábola do filho pródigo. Não sei se você percebeu, o foco da parábola não é o filho, é o pai. Porque o pai para o filho foi dado como morto, que só pede herança para quem morreu. E o pai falou, não meu filho, pode ir. E eu sou bom o suficiente para te receber de volta. Está aqui uma coisa que a gente precisa aprender, irmão. Deus faz na minha vida não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. O mandamento nos faz achar que nós somos bons. Eu orei, eu jejuei, eu fiz. Não, irmão. Eu não sou bom. Bom é Ele. Bom é Ele. Eu quero desfrutar do que Ele tem. Porque se eu for desfrutar do que eu posso fazer, irmão, você sabe o que você é capaz de fazer, não sabe? Você com raiva, você perde para o diabo, não perde? Perde, irmão. Por isso que nós temos em nós o Espírito de Deus, que nos leva a ter domínio próprio. Diga comigo, eu preciso voltar a crer
na bondade de Deus. Esse é o princípio do Shabat. Durante 6 dias você trabalha, no 7º dia pare. Assim aconteceu no deserto, quando o povo estava caminhando pelo deserto, Deus disse: olha, durante os 6 dias da semana, eu vou mandar o pão para vocês fora do arraial, vocês saem do arraial, vai lá e vai buscar. Não pegue mais do que vocês precisam para aquele dia. Oh, irmão, você que gosta de comer igual eu, fala a verdade. Você não ficaria com a dúvida? Eu preciso levar um balde disso, porque e se acabar? Deus não está falando sobre mandamento, Deus está falando: confia em mim. Eu sei o quanto você precisa. Só que a Bíblia diz que alguns falaram: confio é nada, o senhor não sabe o que eu preciso, eu vou pegar um pouquinho e vou guardar. A Bíblia diz que criou bicho. Crente que vive com vida cheio de bicheira, porque não aprendeu a confiar em Deus, não aprendeu a desfrutar daquilo que Deus tem, não confia na bondade dEle. E aí no 6º dia Deus diz: olha, no 7º dia ninguém vai sair para pegar, eu vou dar porção dobrada para vocês. Ai, você não entende. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia aqui é cada dia da semana. O pão de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, dai-nos hoje. Que dia é hoje? Shabat. No sábado, Deus é poderoso para me dar tudo que eu preciso para toda a minha semana. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, Ele está nos ensinando a confiar no Pai que nós temos, e não na obediência que nós temos. Porque se eu depender da minha obediência, um dia ou outro, eu vou falhar. E quando eu falhar, eu espero o juízo ou eu espero a bondade de Deus? Jesus quer nos ensinar que não é sobre um dia, é sobre uma vida. Deus tem uma vida de desfrute para os seus filhos. O problema é que o diabo colocou na nossa cabeça: irmão, faz a tua parte que Deus vai te ajudar. E pior, tem gente que acha que está na Bíblia. Como diz o versículo, pastor, faz a tua parte que eu te ajudarei. Não tem isso na Bíblia. Porque se você precisa ajudar Deus, que Deus é esse que você serve? Não é o Todo-Poderoso, já que Ele precisa do você. Você quer ver Deus te constranger, irmão? É o dia que você não merece nada e Ele faz. Aí você entende que não é sobre você, é sobre Ele. Só que o diabo colocou esse trem na nossa cabeça, irmão, que Deus é mau. Deus é mau. Foi assim que ele fez Eva pecar contra Deus. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Não, Ele está escondendo alguma coisa de você. Deus está te privando de algo. Pastor, mas por que eu não posso fazer? Por que Deus é mau desse jeito? Deus não é mau. Não é sobre aquilo que Ele está te privando, é sobre aquilo que Ele está te dando. Pastor, eu não posso sair e fumar maconha do jeito que eu quero? É planta, foi Deus que criou. Irmão, vai acabar com os seus neurônios. Será que Deus está preocupado com você fumando a maconha ou com o seu cérebro derretendo? Não, Deus é mau, Deus não deixa eu curtir a vida. O que você chama de curtição, na verdade, é uma privação do seu tempo diante do propósito de Deus. Eu preciso entender os princípios de Deus. Porque se eu entender apenas os mandamentos, eu não vou entender quem Deus é. Você está aqui ou não? Relaxa que tem tempo ainda. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículo 1.
Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixai meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Vamos lá, olhe para cá. Você já tinha lido esse versículo na Bíblia? Por que Deus quis tirar o povo do Egito? Ele mesmo responde: porque eu quero que eles celebrem uma festa. Mas você já reparou que o diabo colocou na nossa cabeça que Deus é triste? Deus não gosta de festa? Você já reparou nisso ou não? Festa é coisa do mundo, pastor. Nós temos que ficar chorando. Deus gosta das nossas lágrimas. Parece que Deus é alguém carente assim e quer ver a gente chorando para Ele. Não, irmão. O texto diz: pega o meu povo e vai para o deserto fazer uma festa. Aí quando você vai para Êxodo, capítulo 19, quando Deus aparece, é sábado. Que festa que Deus queria? Shabat. Vocês já trabalharam muito, agora é hora de desfrutar. Deus precisa te libertar dessa vida onde você é escravo de si mesmo. Onde você não tem tempo para orar, porque você tem que dormir para trabalhar cedo. Deus me entende, pastor. Não entende, não. Não entende. Eu estou cansado, pastor. Irmão, fica de pé, dorme, passa café na cara. Eu não tenho café hoje. Faz alguma coisa. Porque nós vamos ler um texto aqui, lá em Hebreus capítulo 4, onde o escritor diz assim, ó: esforça-te para entrar no descanso. Olha que paradoxo. Se eu entro no descanso é para descansar, como que eu vou entrar me esforçando? É simples, porque o diabo tirou da nossa cabeça que crente tem que desfrutar, crente tem que ralar, crente tem que sofrer. Se crente não está passando por prova, alguma coisa está errada. Deus me defenda. Eu não quero, não. Como tá, irmão? Estou na luta, pastor, porque você sabe, né? A vida é uma luta, a sua. E pior, uma luta que nunca acaba, né? Meu Deus, como que esse lutador aguenta, né? Tá doido? É como se Deus estivesse com a gente em um infinito teste, que nunca acaba. Tem 10 anos que o irmão está na prova. Nem escola você reprova tanto tempo assim, eles desistem de você, fala, larga a mão de estudar, irmão, vai fazer outra coisa. Mas com Deus, a gente acha que a gente está no infinita prova, sendo que Deus diz para o povo: vocês são escravos agora, mas eu vou libertar, nós vamos fazer uma festa, e vocês vão entrar na terra que eu preparei para vocês. Ah, irmão, o dia que você entender a mensagem de Deus para esse povo, você vai entender o que Jesus significa para você. Quando Moisés vai falar para o povo, ó, vocês vão entrar numa terra onde vocês não plantaram, vocês vão desfrutar de casas que vocês não construíram, vocês vão beber de águas que vocês não cavaram poços. Deus é quem vos preparou. Mas nós hoje não, irmão. Nós achamos que Deus esconde as coisas de nós. Pastor, estou orando e Deus parece que está escondendo as coisas de mim. É porque você ainda não entendeu a bondade de Deus. Como disse a irmã ontem, Deus gosta de mimar os seus filhos. Sabe qual é o problema? Você não entende que o seu pai é bom. Porque a sua cabeça ainda está na lei. E está tudo bem. Lá Deus é brabo mesmo, Ele abre o chão, mata todo mundo, é um trem doido. Tem uns textos ali que eu não entendo até hoje. Mulher esquartejada, jogada por um monte de canto, Deus que me defenda, para que pôr isso na Bíblia? Mas quando você vai para o Novo Testamento, Filipe diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Fala para nós quem Ele é. Aí Jesus diz assim, ó: quem me vê, vê o Pai.
Ou seja, Jesus vem para trazer de forma visível quem Deus é. Então, quando ele cura no sábado, ele está mostrando que para Deus não é sobre um mandamento, é sobre um desfrute. Quando ele multiplica pães num sábado, não é sobre não poder fazer as coisas, mas é mostrar que os filhos sempre têm prioridades. Só que nós ainda não entendemos isso. Aí vivemos uma vida espiritual mirrada, caçando o diabo, ao invés de caçar Deus, vendo problema, ao invés de ver bênção. A irmã falou ontem, se for para você contar seus defeitos, você fala quanto tempo? Se for para você contar suas lutas, você vai demorar mais tempo do que falar as bênçãos? Pastor, benção é o sol, né? Olha que sol abençoado. Não, irmão, as suas. Quais são as bênçãos que o Senhor tem te dado? O ar, pastor, para respirar. Isso aí até o irmão satanista ele tem. Se você chamar dia de bênção, irmão, então quer dizer que Deus abençoa você e o filho do diabo. Não, pastor, benção que é o meu carro que eu parcelei em 300 mil anos. Que bênção é essa? Provérbios diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, sem acrescentar dores. Aí você vai procurar no original, a palavra dores ali é trabalho fadigante. Não diga que é bênção aquilo que você teve que suar para conquistar, porque foi você que conquistou, não foi Deus que te deu. Pastor, não acredito nisso. Rasga a sua Bíblia, joga fora e vai para a igreja católica. Porque eu não estou pregando o que eu acho. Um monte de crente, irmão, que trabalha feito condenado para conquistar uma casa e diz que foi Deus que deu. Diga que Deus te deu saúde, mas não diga que Ele te deu a casa. Porque não foi Ele que deu. Não, pastor, não é assim? É assim, irmão. Então não acredito que Deus está. Esse é o problema, você não acredita. O justo viverá pela fé. E o que falta na igreja? Fé. Porque se eu falar para você que 10 passos para você herdar a bênção, você faz ou não faz? Agora se eu falar para você, vamos só crer e declarar. Não, pastor, aí não, aí como é que o mundo funciona? Assim não, tem que trabalhar. Por isso que um povinho lá enfiado no meio do deserto, com guerra dia e noite, é dono de 55% da terra. Você sabia que as maiores empresas do mundo, os donos são judeus? Como diz um sábio judeu, Deus guarda o seu povo, porque eles guardam o Shabat. Para eles é um dia, para nós é uma verdade que nós ainda não entendemos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Gente, caminhar para o final. Você está pronto que eu vou te mostrar agora? Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que eu vou parar aqui, porque eu acho que você não acredita muito. Mateus capítulo 7, vamos ler isso aqui. Mateus capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 21. Antes da gente ler, se alguém fala para você assim, eu vivo pela fé, qual o sentimento que você tem? Tadinho, deve passar uma fome. É assim ou não é? Quando alguém diz para você, irmão, só Jesus na causa, o que você sente? Por isso que a gente não desfruta. Se é só Jesus na causa, irmão, a minha fé tinha que ser fortalecida. Mas não.
O diabo mudou a nossa mente ao ponto de a gente entender, depende só de Deus. É assim que a gente faz. Como se Deus fosse um tirano que tem prazer no nosso sofrimento. Por isso que nós criamos um povo que vai atrás de tudo, por último, atrás de Deus. Está faltando dinheiro, vai para o agiota, pede dinheiro para o banco, faz alguma coisa. Por último, você vai orar e pedir para Deus resolver. Aí tem um monte de crente amarrado financeiramente, não sabe por quê. Porque não confia no Deus do dono do ouro e da prata. Confia no agiota safado. Confia no banco, mas não confia em Deus. Agora, quando você vai para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 3, onde a Bíblia diz, a primeira menção ao nome do Senhor, fala comigo, Senhor. Eu sei que você acha que Senhor significa dono, não é. A palavra Senhor significa provedor. Significa o quê? Provedor. A palavra Senhor vem de uma palavra hebraica chamada Adonai, que significa meu provedor. Um nome pessoal, meu provedor. Agora vamos lá. Provedor faz o quê? É difícil, irmão? Provedor faz o quê? Provê. Vamos ler Mateus agora, Mateus 7. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz a mim. Está lendo? Nem todo aquele que diz a mim. Senhor significa o quê? Provedor. Entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Gênesis capítulo 2, nós lemos: o prazer e a vontade de Deus é que vivamos no desfrute, no descanso. Então Jesus está dizendo, se você me chama Senhor, mas quem faz as coisas é você está errado. Irmão, se você chama Deus de Senhor, mas Ele não provê na sua vida, alguma coisa está errada. Por isso que a idolatria é um pecado que Deus abomina. Porque o que é a idolatria? É você confiar em outra pessoa além de Deus para suprir as suas necessidades. Por isso que Jesus disse que o dinheiro é o senhor dessa geração. Deus cura? Dinheiro também. Deus provê? Dinheiro também. Deus dá casamento? Dinheiro também. Deus faz a gente ficar bonito? Faz. Dinheiro também. Aí eu te pergunto, nós buscamos ao Senhor para quem Ele é? Ou buscamos ao Senhor para ter aquilo que queremos? Porque muitos estão fazendo do Senhor uma forma para um fim. Não querem o Senhor, querem as bênçãos. De novo, irmão, Deus tem prazer em te abençoar, desde que você entenda quem Ele é e qual é a vontade dEle para você. Jesus diz, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Versículo 22, é aqui que está a chave do negócio, presta atenção, estou acabando já, fique em paz. Muitos dirão naqueles dias, quantos? Muitos, não é poucos. E aqui ele está falando para a igreja, não está falando para o mundo. Muitos crentes me dirão naquele dia, de novo, Senhor, Senhor significa o quê? Tá, agora vamos ler. Não temos nós profetizado no teu nome?
Quer dizer, não foi o Senhor que mandou, mas nós falamos. Nós profetizamos. Em teu nome, não expulsamos nós demônios. E em teu nome, nós não realizamos muitos milagres. Perceba que as ênfases da palavra é nós fizemos. Nós fizemos. Irmão, Deus não está interessado no que você pode fazer. Deus está interessado no que Ele pode fazer através de você. E quem não entende o desfrute, vive a vida inteira tentando conquistar Deus com suas obras. Nada do que eu posso fazer vai ser suficiente para garantir aquilo que Ele tem para me dar. Porque Ele é bom e eu não sou. Eu preguei. Você não pregou nada, irmão, porque se o Espírito Santo não agir, sua pregação foi só uma palestra. E ninguém será recompensado por ser palestrante. Eu toquei, irmão, se você tocar bem, o Espírito Santo não agir, você só foi um músico. E ninguém será recompensado por tocar bem. Porque eu sou um marido exemplar. Se o Espírito Santo não te agir, você é um macaco velho, um gorila nojento. Se o Espírito Santo não domar você, irmão, fora a preguiça que vem de vez em quando. Eu não sou bom, irmão. Você não é bom. Ele é que é. Sabe por que Deus estabeleceu o Yom Kippur? Para provar que você pode fazer o sacrifício que for, ainda vai ter pecado para você ser perdoado. Aí como você não consegue fazer, Ele coloca um dia no calendário para falar, pode deixar comigo, eu resolvo. Ele é bom. Quando Ele estabeleceu a Páscoa, Ele diz a mesma coisa do Shabat. Quem não participar da Páscoa pode mandar embora. Senhor, mas nós viajamos de longe. Sabe o que Deus falou? Eu sou tão bom que vocês vão ter 30 dias. Quem não puder celebrar no dia, vai poder celebrar depois. Não porque vocês merecem, mas porque eu sou bom. Quando Jesus veio, ninguém pediu. Gênesis capítulo 3, o Senhor profetizou que viria alguém que pisaria sobre a cabeça da serpente. Adão não pediu para Deus resolver o problema. Deus resolveu porque Ele é bom. Você está entendendo ou não? Não sei se você está entendendo, mas eu estou falando. Volte a confiar na bondade de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, saiu 2 abestados, pegou uma folha de árvore para se tampar. Deus falou, não gente, eu sou bom. Eu vou ser o primeiro a fazer a roupa de vocês. Alguém pediu? Deus é bom. No seu pior dia, Deus ainda vai continuar sendo bom. Porque não há nada que você faça que Deus não saiba que você seja capaz de fazer. E sabe o que é o melhor? Quando você e eu ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Porque Ele é bom. Esse texto de Mateus é muito sério. Porque no versículo 23 ele diz o seguinte: então lhes direi, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Se você não aprende a descansar em Deus, a confiar em Deus, uma hora ou outra, você vai praticar o que é mal. Porque o pecado nada mais é do que nós tentamos satisfazer os nossos próprios desejos e necessidades por nós mesmos. Sexo não é pecado, desde que eu não queira desfrutar no modelo de Deus. Foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo. Só que o diabo tirou o desfrute. Não, pastor, eu não aguento, estou subindo pelas paredes, eu não aguento mais. Então você não sabe desfrutar. Porque aquele
que criou o sexo, Ele também criou o ambiente certo para você. Não, pastor, mas já tem anos que eu estou esperando. De novo, você está acreditando que Deus é mau. Deus cria o sexo, pastor, e me deixa na abstinência. Que Deus ruim, hein? E se eu ainda faço, Ele ainda vai me punir. Que Deus malvado, hein? Deus é bom, querido. Porque se Ele fosse ruim, nem prazer no ser Ele colocava. Mas não vamos entrar por esse lado, não. Porque se eu fosse falar, irmão, Deus é bom. Deus é bom. Eu vou terminar por aqui, tinha muito mais coisa para falar. Mas quem sabe, lá no Yom Kippur eu continuo falando com você sobre isso. Por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração? Ontem, enquanto a irmã estava ministrando, o Senhor me deu essa palavra. Porque quando ela falou que o Senhor deseja, ama mimar os seus filhos, me veio isso na mente. Nós não acreditamos nisso. Não acreditamos. Se vemos um pastor bem vestido, com carro bom, irmão, o mamão que habita dentro de nós, ele grita. Porque pastor bom é pastor de bicicleta, de chinelo, gordo. Esse é pastor bom. Porque na nossa cabeça, servir a Deus, viver pela fé, é penoso. Nós estamos numa semana onde nós vamos fazer sacrifícios. Você crê que o Senhor é poderoso para suprir você, irmão? Pastor, mas se eu sacrificar isso aqui, nossa, o que será de mim? Irmão, não faça em nome de Jesus. Porque você está fazendo sobre o fundamento errado. Eu não sacrifício para ter, eu sacrifício porque Ele já me deu. Deus nunca vai te pedir algo que não foi Ele que te deu, irmão. Quando Ele pediu, foi Abraão que se esforçou para ter Ismael. Não foi Deus que deu. Deus nunca vai pedir para você o que você pode se prover. Porque senão você é senhor da sua vida. Deus quer ser o Senhor das nossas vidas. Deus quer nos surpreender. Mas como surpreender alguém que não espera por nada? Você tem bons pensamentos acerca de Deus? Ou será que você vê Deus só como um pedinte? Quer seu dinheiro, quer seu dízimo, quer sua oferta, quer seu tempo, quer tudo seu. Ai, pastor, para que Deus se importa com o sacrifício? Não é Deus, é seu coração, irmão. Porque não há nada que Ele peça de você que Ele não possa te dar infinitamente mais. Porque Ele é bom. Amém? Deus tem uma vida de descanso para nós. O mundo está doido, irmão. O povo anda, não olha nem para onde está andando, na correria. Didi falou que é para parar de falar de correria. O povo está na correria. Não tem tempo para respirar, não sabe nem como respira. Se não é o automático de Deus para você respirar, já tinha morrido faz hora. Olha como Deus é bom. Deus nem pediu para você, respira. Falou, não, vou pôr o automático aqui e vai respirando sozinho, porque senão... Você já percebeu que nós trabalhamos e nem do trabalho que fazemos desfrutamos? Ai, de novo nesse serviço, nossa, Deus me livre. Tem um monte de gente querendo o seu lugar, irmão, sai fora. Já que não serve para você desfrutar, deixa para quem desfruta. Vamos aprender a desfrutar, irmão. Gratidão gera bênçãos de Deus na nossa vida. Seja grato. Não é ser grato por tudo. Senhor, obrigado por esse inferno na minha vida. Não.
Porque Deus não tem inferno para te dar. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Você não é diabo e nem filho do diabo, você é filho de Deus. Seja grato em tudo, mas não por tudo. Estou passando por esse momento difícil, mas Deus é bom e tem coisas boas para mim. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, prosperidade e futuro. Se não é isso que você está vivendo, você ainda não encontrou a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Todo o resto é passageiro.